Estas são as pessoas que querem desmistificar Branham. Isto se configura como bizarro e surreal. Quando falo bizarro, falo no sentido de estranho, esquisito, extravagante, esdrúxulo e estapafúrdio. Quando falo surreal, eu quero dizer que isto se configura como absurdo e ilógico. Por quê? Vamos aos fatos. Para aqueles que menosprezam o nome de William Branham, eu vou lhes dizer uma coisa. Nenhum de vocês, desde o primeiro até o último que criticou ele, produziram 1% do que ele produziu em vida. Vocês entendem? Quando falo em desmistificar alguém, é porque eu quero destruir o caráter de um mito. Observe, nós não temos o William Branham como um mito. Nós temos como um profeta, aquele a quem Deus levantou para revelar os segredos de Deus e nos trazer de volta a fé apostólica nesta última era. Mas para a pessoa querer destruir o caráter de alguém, ele precisa ter resultados bíblicos. Ou seja, de que forma eu estou falando? Vamos lá. Eu posso dizer que eu posso desmascarar um charlatão? Posso. Por quê? Porque eu não sou charlatão. Eu posso desmascarar um mercenário? Posso, porque eu não sou mercenário da fé. Primeiro eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter vida biblicamente, eu tenho que honrar a Deus com os meus atos, com as minhas atitudes, com as minhas ações, para poder eu falar algo de alguém. Veja, quando eu tento desmistificar alguém que eu não produzi nenhum milésimo dos resultados que esta pessoa produziu biblicamente, isto se cumpre o que diz a carta de Judas, quando diz para a gente o seguinte, no versículo 10, que diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Isto nada mais é do que uma irracionalidade. Parece animais brutos que não sabem o que estão falando. As armas deles é a mentira, a calúnia e a difamação. Então eles vão pegar trechos, parágrafos isolados, assim como também se você pegar a Bíblia com versículos isolados, você fará heresias. A heresia da Trindade é uma coisa séria que está no mundo, com um versículo bíblico isolado, mal interpretado. O batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo também é uma heresia que perdura mais de 1000 anos. E estas heresias vai levar milhões e bilhões de pessoas ao inferno, à perdição, por causa de versículos isolados que não foram interpretados da maneira correta. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isto é Bíblia, isto é claro, e os segredos de Deus são revelados a um profeta. Um profeta não é Jesus. O profeta verdadeiro aponta para Jesus Cristo e diz que é a ele que vocês têm que seguir. Assim como fez João Batista, assim como fez William Marion Branham. Analisa juntamente comigo aqui. Fizeram uma pergunta para Billy Graham sobre um profeta na América. Billy Graham disse: a América não precisa mais de profeta, porque já temos profeta aqui na América, se referindo a William Branham. Se você vê homens que conviveram com William Branham, que essas pessoas intitulam como homens de Deus, o que eles disseram de William Branham?
T.L. Osborne disse: William Branham era como Cristo para mim. Gordon Lindsay disse: William Branham, um homem enviado de Deus. Kennedy Hagin: William Branham, o pai do avivamento e da cura. O irmão Alça Alonso Arlen disse: o irmão Branham é um profeta vindicado. Eu sei que muitos deles vieram a falar contra William Branham. Mas por quê? Porque eles não puderam acompanhar a doutrina. Porque eles não puderam obter a mesma linguagem. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João: vós sois incapazes de entender a minha linguagem, porque não sois das minhas ovelhas. Esta é a realidade. Mas eles não podiam negar, quando estavam com William Branham, que ele era um profeta vindicado, era o pai do avivamento e da cura. T.L. Osborne diz: era como Cristo para mim. Eles não puderam negar. Mas quando William Branham partiu, então eles vieram a falar contra William Marion Branham. Agora, veja comigo. Estas pessoas que querem desmistificar Branham, o que eles fazem? Eles atrelam ou eles unem fatos isolados, mal interpretados. Eles isolam parágrafos para tentar levar você a entender que irmão Branham mentiu. Mas o assim diz o Senhor do profeta William Branham se cumpriu. E aquilo que não se cumpriu vai se cumprir. Então nós podemos pegar que quer dizer que aquilo que um profeta fala, se não se cumprir, ele é falso? Então Isaías é falso? Porque no seu capítulo 66, Isaías fala sobre o milênio. Já se cumpriu o milênio? Não. E ele falou isto há mais de 2000 anos atrás e ainda não se cumpriu. Um profeta é a boca de Deus. Quando ele fala o assim diz o Senhor, vai se cumprir. Não importa quando, mas que vai se cumprir, vai. E aquilo que o profeta falou, que já se cumpriu, e outras coisas que vão se cumprir. Vamos tomar por fatos aqui. Vamos tomar aqui um exemplo. Los Angeles. Los Angeles seria afundada no mar Salton. O profeta falou isto. O assim diz o Senhor. Mas o que eles querem fazer? Eles querem atrelar a nossa fé a um auxiliar ou a dois auxiliares de William Branham, dizendo que William Branham falou algo sem ter falado. Por exemplo, Billy Paul não seria um homem velho quando os tubarões estariam nadando aqui. Aonde tem isto na mensagem do profeta? Eu quero só um parágrafo do próprio William Branham falando destes tubarões. Não tem, gente. A minha fé não está ligada àquilo que Billy Paul fala, mas aquilo que o William Branham falou. E o William Branham disse: diga somente o que está nas fitas. Eu quero um parágrafo da mensagem, o irmão Branham falando isto. Minha fé não se baseia em auxiliares, em Billy Paul e nem em Pierre Green. Jamais. Minha fé se baseia na Bíblia revelada pelo profeta William Marion Branham. A Bíblia foi revelada para nós. Vamos lá. Se eu fosse basear minha fé em auxiliares, eu estaria perdido. Vamos ver aqui. Lúcifer, auxiliar de Deus, caiu, se tornou Satanás, um mentiroso e diabo, um acusador. Eu subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele acabou caindo pelo seu orgulho e a sua soberba. Se eu for basear minha fé num auxiliar que ficava à destra de Deus e caiu, eu estarei perdido. Eva, a auxiliadora de Adão, caiu. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se eu for basear a fé em uma auxiliadora, estarei perdido. Vamos lá, outro auxiliar. Arão, auxiliador de Moisés, caiu com o bezerro de ouro. Se eu for basear minha fé em um auxiliar, estarei perdido. Vamos lá. Geazi, auxiliar de Eliseu, fracassou por dinheiro.
Vamos lá? Judas, auxiliar de Jesus, que carregava a bolsa, caiu. Eu não posso basear minha fé naquilo que os auxiliares falaram. Eu tenho que basear minha fé no principal. Isto é o que a Bíblia ensina, porque auxiliares caem. Os auxiliares caíram, mas o principal não. Então observe só, eles querem levar você a acreditar que aquilo foi o William Branham que falou. O William Branham falou de Los Angeles, tem os parágrafos da mensagem, Los Angeles será afundada sim. Isto nós cremos, é o assim diz o Senhor, vai se cumprir. Agora, sobre tubarões e Billy Paul, quero que me mostre somente um parágrafo da mensagem, o irmão Branham falando isto. Então, meus amados, o que eu quero deixar para você, essas pessoas, elas querem manipular a sua mente usando trechos isolados, parágrafos isolados, pegando depoimentos de auxiliares para tentar ludibriar a sua mente e enganar você. Outra mentira que eles colocam é assim, sobre Mussolini. O irmão Branham diz: Mussolini invadiria a Etiópia em 1933. O que eles querem fazer? Eles querem levar sua mente a acreditar que Mussolini já estava no poder e quer levar você a acreditar que o irmão Branham falou sobre Mussolini no poder. Não, Mussolini invadiria a Etiópia. Quando Mussolini invadiu a Etiópia? Vá aí no Google agora e digite quando Mussolini invadiu a Etiópia. Então você vai obter o seguinte resultado: outubro de 1935. Então observe, o irmão Branham falou quando isto? Em 1933. Quando Mussolini invadiu a Etiópia? Em outubro de 1935. Observe, um profeta, é a boca de Deus. E as visões que ele recebeu se cumpriram da forma que ele recebeu. E se houver alguma coisa para se cumprir, se cumprirá. A gente sabe muito bem disto. Então, eles querem levar você a acreditar que irmão Branham narrou fatos que já existiam. Não, foram visões dadas por Deus, e aquela que ainda não se cumpriu vai se cumprir, porque cremos que ele é um profeta de Deus. Então, outra coisa, vamos colocar aqui outra coisa que querem atrelar. O irmão Branham falou assim, que uma mulher seria presidente ou vice-presidente. O irmão Branham sempre colocou para nós que mulher simboliza a igreja e a igreja simboliza uma mulher. Então, Kamala Harris se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. O irmão Branham fala numa mensagem que seria uma presidente ou uma vice-presidente, e em outra mensagem ele fala poderia ser a ascensão da igreja católica. Ambas as falas do irmão Branham estão corretas, porque mulher tipifica igreja e igreja tipifica a mulher. No sentido simbólico, em passagens bíblicas nós vemos muito bem isto. Então, não tem para onde eles correrem. O que eles vão fazer é usar trechos isolados, mal interpretados. O que eles vão fazer é tentar enganar você. O que eles vão tentar fazer, o que eles vão fazer é usar as armas da calúnia e da difamação. As armas deles é a mentira, é a calúnia, a difamação. Então tome bastante cuidado com esse tipo de gente. Eles aparecem no seu WhatsApp com a vozinha mansa, tentando conquistar você para te levar para o inferno. E quando você fala contra eles, eles ligam para você para dizer que vão te processar. Vão te processar. Mas não devemos ter medo destas pessoas.
se cumpre o que o apóstolo Pedro disse para nós. Isso são brutos e irracionais, que não sabem aquilo que estão falando, e para eles estão reservada a negridão das trevas. Se eles não se arrependerem, pode ter certeza, a negridão das trevas é o que espera eles. Que Deus abençoe aos amados irmãos, firmes na fé, nesta mensagem gloriosa que desmascarou todo o reino de Satanás, toda religião, todo engano e toda denominação. Então pense nisto. Você não pode deixar com que Jezabéis pintadas venha falar contra uma autoridade a que Deus colocou na terra para nos revelar a verdade das Escrituras. Deixar com que uma Jezabel pintada, ou quem quer que seja, que não obtiveram resultados, que não têm resultados e querem tirar de você a única oportunidade de vida eterna, não deixe eles tentar ludibriar a sua mente com enganos e mentiras. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Shalom a todos. Pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, estivemos de volta com esta reflexão. Shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.